Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um que está a ouvir essa AVA. Nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia e aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Esta é a AVA, que é a terceira parte da aula dupla 8, aula 15 e 16, essa é a terceira parte da aula 15. Então estamos a terminar o período interbíblico, que é também chamado período do silêncio, que vai do cativeiro até João Batista ou de Malaquias até Mateus. Sempre seguimos a nossa linha de tempo, considerando as realidades que acontecem nesse período. Nós também lembramos do período do cativeiro, com todas as realidades dos fatos históricos, mas agora estamos falando daquele período antes de Jesus. Então foram várias coisas que aconteceram antes que Jesus Cristo chegasse à Terra. Ou seja, Deus preparou um pano histórico e cultural para que Jesus estivesse chegando à Terra. E é muito interessante como esse plano envolveu não só Israel, mas a própria realidade dos gentios. Por quê? Porque a cultura forte que estava crescendo no mundo da Europa, né, chegou até lá e implantou suas bases culturais. Vamos falar um pouco mais acerca do reino Asmoneu, dos Macabeus, que acaba com 100 anos de domínio, ou seja, um reino de 100 anos. Foi um bom tempo o domínio dos Asmoneus. A última batalha dos Macabeus nós encontramos inclusive na história dos Macabeus, e nós temos até o livro dos Macabeus. Mas nós estamos vendo aí como foi a expansão do reino Macabeu, né? Então você vê como foi o início, né? Com os tempos de Tobias, depois os tempos de Jonathan, Simeão e Hircano, né? E depois, posteriormente, ainda Aristóbulo, né? E a gente vê esses tempos, né? Que eles foram como que dominando e tendo um reino de fato. Para muitos judeus, era o novo reino judaico, que dominava mais uma vez. Mas Roma destrói esse reino judeu antes da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. O último rei Asmoneu cai diante de um general romano chamado Pompeu, que foi enviado por Júlio César em 64 a.C. Então nós vemos aí mais uma vez, né, esses detalhes da nossa linha de tempo, agora com a queda do reino Amoneu em 64 a.C. Os romanos instituem então Herodes como rei da Palestina, assim que eles chamavam aquela região, que era um rei edomita, ou seja, de Esaú. Esse é Herodes, chamado Herodes o Grande. Augusto César é o imperador romano quando João o Batista, primo, né, de Jesus, e o próprio Jesus nascem. Nós temos então o tempo de Augustus, aquele, né, que tinha sido sobrinho de Júlio César e que terminou aquele período de 17 anos de confusão, né, e implantou a paz no Império Romano. César Augusto termina o seu reinado em 14 depois de Cristo e Tibérios reina de 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Então veja, os dois imperadores romanos do Evangelho, que nós vamos tratar agora na próxima aula dupla, já tratando do período neotestamentário, são César Augusto e depois Tibérios. Esses são então os imperadores do tempo de Jesus e de João Batista. Então vamos olhar aí essa linha de tempo
e pensar em todos esses detalhes, né? Começando lá do retorno do povo de Israel para Judá, né? O Império Grego dominando o Império Medo-Persa, depois os Macabeus se tornando o reino de Israel e depois a queda do reino Macabeu e também a queda não só do Império Romano, mas dos reinos, né, que se formaram do Império Romano com o Império Grego, me desculpe, que virou então o Império Romano. Nós temos aí uma realidade interessante que são a formação de grupos, né? Grupos que inclusive queriam de novo trazer o reino dos macabeus ou o reino judeu, né? Entre eles nós temos os zelotes, que se levantam como um grupo para trazer de volta o governo judaico a Israel, que os romanos chamavam de Palestina. Inclusive nós temos um dos discípulos de Jesus que fez parte desse grupo, que era um grupo, era religioso, mas basicamente era político. Eles queriam de novo trazer o reino. Mais tarde, até na história da igreja, a gente vai ver isso mais à frente, esses zelotes chegaram mesmo a ter um domínio sobre Jerusalém e foram muito, tiveram uma conduta muito ruim para Jerusalém, mas isso nós veremos depois. Nós temos então aqueles 4 grupos que inclusive aparecem no Novo Testamento, mas que se formaram nesse período do interbíblico, que foram os fariseus, que tem basicamente sua origem lá com Esdras e os escribas, né? Os saduceus, que foram aquele grupo de levitas que se tornaram sacerdotes e que acabaram se transformando numa classe, e inclusive os fariseus e os saduceus tinham opiniões teológicas muito diferentes. Os fariseus tinham 2 escolas fortes, que era a escola de Iliel e a escola de Chamá. Mas os fariseus pensavam de forma diferente dos saduceus. E nós tínhamos também os essênios. Os essênios já eram um grupo que não queria ficar assim junto com os outros, eles sentiam que era necessário eles saírem das suas comunidades e irem morar no deserto e começaram a formar comunidades essênias. Inclusive, mais tarde, a descoberta dos escritos do Mar Morto provavelmente veio de uma dessas comunidades porque eles estudavam as escrituras e queriam santidade. Era como se eles fossem os primeiros mosteiros, né? A ideia dos mosteiros, pode-se dizer, nasceu ali entre os essênios, né? E nós temos os zelotes, mas o interessante dos essênios é a realidade que os essênios, é nesse período que Deus levanta em Israel João Batista. E provavelmente João Batista tenha sido um essênio, por tudo que demonstra as características de João Batista, de estar morando num deserto, de comer gafanhotos com mel, né? E até mesmo dele ter trazido um ritual que era um ritual dos essênios, que era o batismo. E que inclusive esse ritual dos essênios, que João Batista começou a utilizar, até por esse nome ele chamou de Batista, né? O que batizava, foi depois trazido para o próprio Evangelho de Jesus Cristo, né? Que Cristo disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então a gente vê aí uma realidade provavelmente essênia. Então veja, os essênios, segundo mais numerosos separatistas, eles eram místicos e eles guardavam os manuscritos. Inclusive, nós temos o caso, como eu falei, dos manuscritos do Mar Morto, que tudo indica que era dos essênios. Eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre o século II e I, 2 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar a Torá, ou a lei, as escrituras sagradas para os judeus, que se formavam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Eles jejuar, rezar, realizar rituais de purificação, como o batismo, uma espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram propriedade coletiva. Em suas sociedades,
que em geral excluíam as mulheres, eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina codificada em manuscritos, que regulava todos os detalhes da vida diária. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência da cultura grega, que era racional e pagã, inclusive politeísta, né? Ou seja, com muitos deuses. Né? Os judeus eram monoteístas, ou seja, um só Deus. E os gentios eram politeístas, ou seja, tinham muitos deuses. Né? Uma das consequências da influência foi o afastamento entre o governo judeu local e alguns grupos religiosos, que pregavam a defesa de costumes mais tradicionais desse povo. Então nós chegamos no tempo de Jesus com uma realidade que é o domínio romano, com um governo judaico que era de uma pessoa de fora, né, um edomita, e que era Herodes e sua dinastia, né, porque depois a gente vê que Herodes morreu no tempo de Jesus, teve o Herodes II, né, que foi o filho de Herodes, e na verdade não era só um, era mais de um, nós vamos ver isso depois, né? Mas esse período também em Israel já tinha essa classe religiosa com grupos separados, os fariseus, os saduceus, né? Os essênios, que não ficavam em Jerusalém, mas ficavam no deserto, mas influenciavam a sociedade judaica, e também grupos que eram grupos políticos, como os zelotes, especificamente, mas havia outros grupos que lutaram contra os romanos, houve vários grupos que lutaram contra os romanos, e há várias histórias de os romanos indo e chacinando esses grupos judaicos que se levantavam para tentar de novo trazer a restauração de Israel. Né? Então nós temos aí o término do período que é chamado o período de silêncio, ou o período interbíblico. E agora nós entraremos na próxima aula dupla, nós veremos o período neotestamentário, que é o último período do tempo bíblico. Então nós tivemos 7 períodos, nós já falamos de 6 períodos, e nós vamos entrar agora no último período histórico que conta a história da Bíblia. É claro que teve muitas outras histórias acontecendo no mundo, né? Mas Deus, na sua sabedoria, ele decidiu escolher essa história para se revelar a nós, né? Então a história bíblica é o nosso objetivo principal, né? E quando nós citamos histórias paralelas, elas são só para auxiliar na compreensão da realidade cultural que aconteceu naquele período da história da Bíblia. Só por isso. Então, fique aí terminando essa aula dupla, terminando também o 6º período, que foi o período do silêncio, ou o período interbíblico, que foi do cativeiro até João Batista, ou de Malaquias até Mateus. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e você está nessa disciplina que é do ramo da teologia bíblica, como uma junção, né, de panorama do Novo Testamento, panorama do Velho Testamento, mas com uma metodologia que é a linha de tempo. Você está também na Logos Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua vida, que você estude e lembre-se, faça seus trabalhos, leia o que é orientado ler, né? E se prepare também para a prova. Né? É importante você se preparar para a prova. Não se prepare só quando chegar o momento da prova. Prepare-se antes. A gente sempre estuda constantemente, não só no última semana. Né? Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.